E aí, segundo, tudo bem com vocês? Legal reencontrá-los, mesmo assim à distância, para o nosso segundo momento para estudar o tópico número 3 do módulo 1. Título do tópico 3, Criação, Ordem e Regras, na página 11, tá bom? A gente vai ter uma vinhetinha agora, depois eu oro e a gente começa um assunto rápido, curto, mas muito interessante. Acompanha comigo, vamos lá. Muito bem, estamos aí de volta. Vamos fazer uma oração? E aí a gente entra nesse tópico, como eu falei, ele é bem conciso, mas ele tem assim, uma mensagem extraordinária para a gente refletir na nossa vida e no nosso futuro também. Vamos lá? Senhor, abençoa a nossa aula, obrigado por tua proteção até aqui, abençoa também cada família dos alunos que estão agora em casa e que tenhamos um momento produtivo agora refletindo sobre a tua palavra através do nosso material didático. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Vou começar com uma pergunta. Você gosta de contemplar a natureza? De olhar uma paisagem natural, alguma coisa que lhe traga calma, que lhe faça pensar na vida? Quem sabe o pôr do sol na praia, magnífico, né? Ou então a paisagem de uma floresta à distância? Ou os animais que também são muito belos? Eu gosto de contemplar a natureza. Eu já falei para vocês que eu também gosto de subir montanha. Nesse final de ano, eu comentei, creio aí na sala, que o meu filho foi pela primeira vez comigo no Pico Paraná. E é uma caminhada difícil, dura, pesada, e no caminho ele disse assim: pai, eu não volto para cá nunca mais. Mas quando ele chegou lá em cima, a cerca de 1.870 e tantos metros de altitude, acima das nuvens, abaixo da gente as montanhas menores, um céu magnífico sobre a cabeça, ele disse: pai, vamos voltar para cá? E ele já me falou várias vezes em voltar para lá no meio do ano. Já não sei se vai dar mais, né? Com o contexto que a gente está passando aqui, mas a natureza encanta. A natureza faz a gente pensar em coisas que a gente não pensaria se não estivéssemos lá. Outra coisa que eu gosto é olhar o céu de noite, contemplar as estrelas. Isso faz muito bem. Esses tempos eu fui numa chácara aqui perto, longe o bastante para sair das luzes aqui do centro. E que céu magnífico, faz a gente pensar na vida e perceber a imensidão daquilo que está lá fora, né? A gente vê estrelas, na escuridão mesmo a gente vê estrelas que a gente não consegue nem imaginar que existem, olhando aqui da cidade, né? Talvez você goste também de contemplar o céu. Aqui eu tenho uma representação do céu de ontem à noite. Se a gente andar um pouquinho aqui para a esquerda, a gente vê uma constelação muito conhecida, famosa, Cruzeiro do Sul. Tá vendo aqui? Ó, tem essa forma de cruz. Ela é a menor constelação do céu, mas muito importante. No passado já serviu para guiar muitos navegadores, porque ela sempre indica o sul. Você consegue identificar o sul por ela? É só você pegar esse eixo maior dela aqui, que seria a haste vertical da cruz, e imaginariamente projetar ela mais 3 vezes na direção dessa haste maior. Então, 1, 2, 3, desce para a linha do horizonte, aqui é o sul. Se você fizer assim, você sempre vai ter a direção correta, é o sul. E essa constelação, para nós aqui no hemisfério sul, ela aparece todo ano, por isso é importante. Se a gente caminhar um pouquinho agora aqui para a direita, chegamos numa outra constelação bem conhecida. Essa daqui é as Três Marias, mas as Três Marias não são uma constelação, elas são... esse é o nome popular dessas 3 estrelinhas alinhadas aqui. Na verdade, elas compõem essa constelação aqui, ó, a de Órion. E as Três Marias estão exatamente no cinturão de Órion. Essa é uma constelação que não aparece todo ano, mas para nós aqui, na maior parte do ano. Tem 3 estrelas muito famosas aqui: Rigel, Bellatrix e Betelgeuse, como dizem alguns. Eu já volto a falar daqui a pouco sobre essa terceira estrela aqui. Aqui está a figura dela, ó, o soldado guerreiro Órion, né, imaginado pelos antigos e formada por essa constelação. É claro que a gente olha para ela aqui, a gente tem a impressão de que elas estão próximas umas das outras, né? Nenhuma estrela está próxima da outra. Você entende que o nosso universo é muito vasto e ele é mais composto de vazio, vácuo, do que de matéria. Os espaços entre as estrelas são enormes. Olha aqui, ó, se a gente pudesse dar uma visão panorâmica nessa constelação, cada estrela está a milhares de anos-luz uma da outra, mas quando a gente olha aqui, na perspectiva de quem está na Terra, elas parecem todas pertinho, né? E se a gente pudesse ir para um lugar bem escuro, eu vou aumentar aqui a luminosidade do programa, olha,
você viria milhares de outras estrelas. E elas são incontáveis. E no meio dessas estrelas há também galáxias, e cada galáxia com suas bilhões e trilhões de estrelas. Não dá para contar. É coisa muito grande. É muito fantástico, né? Você certamente já viu também em algumas representações aí no YouTube e tal, aquelas comparações para você perceber o tamanho da Terra em relação aos outros corpos celestes. Começando com os nossos planetas aqui do Sistema Solar, depois com o Sol e com outras grandes estrelas. Só para relembrar, para reforçar a ideia do quanto somos pequenos, olha só, vamos começar com a Terra? Planeta especial, né? É a nossa casa. Ela parece grande, mas quando você compara a Terra com os outros planetas do Sistema Solar, Júpiter e Saturno, por exemplo, os gigantes aqui do nosso sistema, a Terra, que é o terceiro planeta na sequência, do Sol para fora, ela se torna pequenininha. E se comparada ao Sol, então, ela fica minúscula. Aqui está uma representação do Sol e aqui embaixo a sequência dos planetas, a Terra sendo a terceira, é um pontinho. Eu achei um vídeo no YouTube bem legal, um professor explicando de maneira assim ilustrativa essa proporção entre Sol e Terra, essa diferença de tamanho. E fica muito simples a gente mensurar a diferença que existe entre eles e como a gente é pequenininho perto da nossa estrela mais próxima. Dá uma olhadinha rapidinho, são segundinhos, já voltamos aqui. Eu vou demonstrar com uma bola de futebol. Ela tem um diâmetro de 22 centímetros e vai representar o Sol. Vou posicioná-la no meio deste campo de futebol. Agora tem que fazer umas contas de proporcionalidade, a famosa regra de 3. O Sol tem um diâmetro de 1.400.000 quilômetros e a Terra tem um diâmetro de 12.700 quilômetros. Se eu considerar a bola de 22 centímetros como sendo o meu Sol, pela proporção, a representação da Terra tem que ter um diâmetro de apenas... Isso mesmo, 2 milímetros! A Terra teria o tamanho da cabeça desse alfinete. Lado a lado, Sol e Terra se pareceriam com isso. O mesmo raciocínio das proporções vale também para as distâncias entre eles. O Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Para esse caso eu já fiz a conta. Nessa proporção, usando a bola de futebol como sendo o nosso Sol, a distância entre eles é de 24 metros. Olha só como fica. Vou medir com uma trena. Uma representação em proporção real do sistema Terra-Sol seria desse jeito. Que legal, né? O Sol, então, uma bola de futebol e a Terra, ó, 2 milímetros. Pontinha da cabeça de um alfinete. E a Lua, então? Olha aqui, ó. E a Lua, aqui nessa imagem, ela está representada também em relação à distância da Terra. Olha como ela está distante. Pensa na viagem que aqueles primeiros astronautas fizeram para chegar aqui. Viajaram, hein? Viajaram muito. Como eu falei, há mais espaço vazio no universo do que matéria, né? Nessa outra imagem aqui, ó, a gente vê novamente a Terra perto do Sol para ajudar a gente a captar ainda mais a diferença de tamanho entre eles e também a nossa insignificância perto dessas grandes estrelas. Eu falo grande, né? Você sabe que as estrelas, elas são classificadas em 5 grandezas. A de quinta grandeza são as menores. As de primeira grandeza são as maiores. O nosso Sol, como você já deve ter ouvido por aí, é uma estrela de quinta grandeza. Significa que é uma das menores estrelas que existem. Portanto, existem outras muito maiores do que ela. Se a gente comparar, por exemplo, o Sol com essa estrela aqui, ó, que é a estrela Betelgeuse, vamos voltar lá naquele programinha que simula o céu. Lembra que Betelgeuse está na constelação de Órion. Essa aqui é uma estrela de primeira grandeza. Se nós tivéssemos em Betelgeuse, digamos que morássemos lá, se lá nós tivéssemos o mesmo tamanho que proporcionalmente temos a Terra, lá a nossa boca de canto a canto mediria mais de 2 quilômetros, quase 2,5 km. É verdade que alguns teriam uns 4 km de boca, né?
Mas é só para você ter noção do tamanho dessa estrela. E agora tem uma outra aqui que é tida como a maior ou uma das maiores estrelas conhecidas, que é a Canis Majoris. Essa estrela aqui, se fosse colocada ao lado do Sol, apagaria o Sol, porque o Sol seria, ó, um pontinho minúsculo, quase que imperceptível. Se o Sol é isso aqui perto da Canis Majoris, pensa no que seria a Terra, então. Não dá nem para representar. E outra pergunta, pensa no que seria você perto de tudo isso. O que somos nós perto desse grande universo? A gente se sente um pó, um nada, um vácuo, menos do que nada. O que nós somos? Sabe que o salmista, ele contemplando lá na época do Velho Testamento a grandeza do universo, e olha que ele não tinha os equipamentos que temos hoje, e ele não tinha como perceber essa macro extensão do universo que a gente tem hoje, né? Ele só via o céu a olho nu lá de onde ele estava, no campo, cuidando das ovelhas. Mas quando ele olhava para isso e o céu em cima da cabeça, a grandeza do nosso planeta, e quando ele imaginava a grandeza do universo, ele dizia assim, olha só, eu vou ler o texto aqui para vocês. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? Em outra versão diz, que é o homem para que dele te lembres? Se limitam a algumas estrelas da nossa galáxia. Estamos na Via Láctea, uma galáxia com milhares, na verdade bilhares de estrelas. Aí está a nossa galáxia, ó, uma galáxia espiralada, e ali está mais ou menos a região onde o nosso sistema solar fica nessa grande galáxia. Tá bem? E se a gente comparar a nossa galáxia com o restante do universo, a gente vai perceber que a nossa galáxia está no meio de bilhares de outras galáxias. Olha essa imagem aqui, foi tirada pelo telescópio Hubble, e ela não mostra estrelas não, isso aí não são estrelas, são galáxias no universo profundo. Então cada pontinho desse aí são galáxias com bilhares e às vezes trilhares de estrelas. Imagina quantos sóis, quantas estrelas, quantos planetas. O que a gente é no meio de tudo isso? Dá para entender como somos pequenos, né? Olha essa outra comparação aqui, olha. O ponto menor aqui é a nossa galáxia, Via Láctea. Depois, a galáxia de Andrômeda, que é a mais próxima aqui do nosso sistema solar. Depois tem essa galáxia chamada M87 e aquela que é considerada a maior de todas as galáxias já descobertas, que é a IC 1101. Pensa em quantas estrelas tem aqui. Aqui o número de estrelas chega na ordem dos trilhões, tá bom? Realmente, a gente não é nada. Mas olha que bonito, parecemos ser nada, mas Deus se importa conosco. Tanto se importa que estabeleceu um plano de salvação para nos livrar do pecado nesse planeta. E foi aqui, nesse planeta, que ele veio, aqui foi o palco do maior gesto de amor da história, quando Cristo morreu na cruz para salvar a mim e salvar você também. Olha que interessante, a gente olha para o céu, para a grandeza das obras de Deus e tem o nosso pensamento elevado ao Criador, pensando, puxa, que poderoso é Deus, que grandioso, que amoroso, que perfeito, que bom gosto Deus tem, porque tudo que Ele faz é belo. Mas tem gente que olha para tudo isso e não tem assim um pensamento elevado a Deus. Pelo contrário, continua duvidando da existência de Deus, continua duvidando de que tudo isso tenha saído das mãos geniais e criativas desse Deus maravilhoso. E sabe qual é um argumento que se usa para negar a existência de Deus, apesar da grandeza e da beleza do universo? É o fato de que aqui, nesse planeta, se observa, inegavelmente, a presença do mal. Nós temos sofrimento aqui, realmente. A gente vê morte, a gente vê corrupção, a gente vê tragédias, a gente vê terremotos, epidemias, tristeza, choro, lágrimas, separações, traições, divórcios, assassinato, cemitério, farmácia, delegacia. A gente vê coisas ruins aqui. E aí alguns argumentam, como pode um Deus de amor, que criou tudo perfeito, existir se no mundo a gente vê claramente a presença do mal? Olha, a Bíblia realmente, e você sabe, ela declara Deus como Criador de todas as coisas e tendo criado o universo perfeito, em completa harmonia, com animais e seres humanos para viverem eternamente, sem envelhecer, sem adoecer e jamais morrer. Esse era o plano original.
Mas por que não é assim? Por que que o mal existe hoje? Alguns usam esse mal para argumentar contra a existência de Deus. Não pode ser que um Deus de amor exista se o mal é visivelmente comprovado. Olha, esse argumento ele pode ter até alguma lógica, para alguns, acho que não tem. Mas o que eu acho é que ele é um argumento que se auto-exclui. Porque veja só, se alguém olha para o mundo e enxerga o mal, percebe o mal, tem noção do mal, isso pressupõe que ele, como referência, tenha noção do bem. Você entendeu? Ele não perceberia o mal se ele não soubesse da existência do bem. Ou seja, se o mal existe, isso pressupõe de que a contrapartida também exista, a partir da qual temos a referência para identificar aquilo que é ruim. Portanto, se o bem existe, de onde ele veio? Olha, nós cremos que veio de Deus. É verdade que essa lógica não responde totalmente à pergunta feita inicialmente. Por que existe o mal? Mas deixa eu iniciar a resposta a essa pergunta com duas imagens e vou terminar com elas, tá bom? Ó, essa primeira imagem aí. Essa é a imagem, você está vendo, de uma teia de aranha, mas essa teia foi construída por uma aranha saudável, que estava boazinha, porque as aranhas elas têm naturalmente a capacidade de construir teias que são harmoniosas geometricamente, quase que perfeitas geometricamente, bonitas. Tá vendo? Olha, com as mesmas distâncias, né? Regular, com os mesmos raios, bonita, uma teia regular. Agora essa outra imagem, ó, essa é uma teia que foi construída por uma aranha que não estava nada bem, galera. Não sei o que ela tinha. Aliás, eu sei o que ela tinha. Os cientistas dizem que quando uma aranha ela está sob efeito de cafeína ou qualquer outra droga, ela perde a capacidade de construir perfeitamente a sua teia. Viu que curioso? Ó, vou abrir um parênteses. Vou abrir um parênteses aqui, galera. Cafeína e outras drogas. O que isso fala para você? É que cafeína é droga, tá bom? Então, só uma dica. Cuidado. Tá? Não preciso nem falar para você qual é a bebida que popularizou muito o consumo dessa substância, mas é droga e causa alterações importantes no teu sistema nervoso central, alterações mais negativas do que positivas, mais prejudiciais do que benéficas, tá bom? Então, toma cuidado. Fecha o parênteses. Volta aqui. Mas esse não foi o problema dessa aranha. Sabe qual foi o problema dessa aranha? Ela estava na zona de exclusão daquela antiga usina nuclear chamada Chernobyl, lá na Ucrânia, que em 1986 explodiu causando o maior acidente nuclear e radioativo da história. E nessa área de exclusão é um raio em torno dessa antiga usina, dentro do qual não pode ter mais habitação humana, atividade humana, porque é uma área tremendamente carregada de radiação, com índices altíssimos de radiação. É verdade que a vida lá ainda avança, existem animais lá, só que se percebe alterações significativas no comportamento de alguns animais, como dessa aranha, que está lá na área de exclusão da Chernobyl. Ou seja, a radiação mudou a aranha na sua natureza, na sua percepção e na sua capacidade de desempenhar aquilo que era natural para ela. Essas duas imagens servem de ilustração para responder a pergunta feita agora há pouco. Por que existe o mal? Olha, Deus criou o mundo perfeito. O mundo, o universo, saiu das mãos do Criador em completa harmonia com as suas leis, com as suas normas, totalmente perfeito. Completamente perfeito. Mas algo de errado aconteceu. Um evento acabou mudando a natureza de todas as coisas e tirando o universo daquele rumo de perfeição que Deus havia idealizado lá no começo, lá originalmente. Que evento foi esse? O que causou a mudança abrupta do plano original de Deus, causando hoje problemas como morte, lágrimas, sofrimento e todas as tragédias que a gente conhece? O que foi que causou tudo isso? Olha, esse é o assunto para a nossa próxima aula, tá bem? Mas antes de terminar a aula, eu queria fazer uma oração e nessa oração lembrá-lo. Essas duas imagens que acabei de mostrar servem de ilustração para responder a pergunta feita agora há pouco. Por que o mundo é marcado por sofrimento? Se Deus é um Deus de amor, se Deus criou o planeta perfeito. Bem, Deus criou de fato perfeito, mas algo aconteceu de errado no trajeto. Algum evento mudou a natureza das coisas, transformou aquilo que era bom em algo ruim. Assim como o evento Chernobyl mudou a natureza da aranha, um outro evento a nível universal, a nível global,
mudou, transtornou completamente o planeta que Deus havia criado, tirando ele daquela direção original, daquela perfeição que Deus idealizou no começo. Que evento foi esse? Por que isso aconteceu? Como é que isso afeta a gente? Bem, esse é o assunto da nossa próxima aula. Eu queria, antes de terminar com oração, só dizer para você que mesmo depois de tanto pecado, depois de milênios de pecado nesse planeta, e pecado que alterou drasticamente, dramaticamente a natureza de todas as coisas, não só o ambiente, mas a natureza dos animais e a nossa natureza, quando a gente olha para as obras criadas por Deus, ainda a gente vê muita beleza. Como eu falei no começo, né? Um céu estrelado, uma paisagem, animais belíssimos, o mar, o pôr do sol no horizonte, coisas fantásticas, né? Imagina como devia ser lá no começo. Pensa só, se depois de tantos anos de pecado, milênios de pecado, a gente ainda consegue ver beleza magnífica nesse planeta, imagina como não era lá no começo, na perfeição original. Gente, isso poderá ser da gente outra vez, sabia? A gente vai poder morar novamente nesse planeta perfeito. Porque a Bíblia garante que quando Cristo voltar, Ele vai renovar esse planeta que está estragado pelo pecado. Que coisa fantástica, né? A gente não pode perder isso. Você não pode perder isso. Nesse lugar, nunca mais separação, nunca mais choro, nunca mais confinamento, nunca mais pandemia, graças a Deus. Perfeição e vida eterna outra vez. É o teu sonho? Então vamos continuar estudando. Continua vivendo aquilo que você sabe, com sinceridade com Deus, e tenho certeza que desse jeito, confiando em Jesus, na graça dele e num relacionamento com ele, um dia essa experiência de habitar novamente no planeta perfeito será tua e minha também, pela graça de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus de amor. Um Deus tremendamente criativo, magnífico, que criou um planeta tão especial que mesmo deteriorado por tantos milênios de pecado, ainda é fantástico. Isso sugere para a gente que beleza haverá na restauração de todas as coisas. Que quando isso acontecer, todos nós estejamos lá fazendo parte dessa nova história da Terra. Quando tudo restaurado, será eterno outra vez. Por favor, nos abençoe, cuida dos alunos e de suas famílias. Em nome de Jesus, amém.